Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai amado, esteja sobre a vida de cada um de vocês e seja muito feliz e bem-aventurado. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado. Aleluias, aleluias. Hoje eu vou dar continuidade no Evangelho de Marcos, capítulo 9, glórias ao nosso Deus. E ele disse-lhes: na verdade eu vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os conduziu à parte, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E ali apareceu-lhes Elias com Moisés, e eles falavam com Jesus. E Pedro respondendo disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Deixa-nos fazer aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, porque ele não sabia o que dizer, pois eles estavam grandemente atemorizados. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E de repente, eles olhando ao redor, não viram mais nenhum homem, senão só a Jesus. E enquanto eles desciam do monte, ele ordenou-lhes que a nenhum homem contasse as coisas que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o que foi dito entre si, perguntando uns aos outros o que significava ressuscitar dentre os mortos. E eles o perguntam, dizendo: por que dizem os escribas que Elias deveria vir primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve sofrer muitas coisas e ser reduzido a nada. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito sobre ele. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e os escribas interrogando a eles. E imediatamente toda a multidão, vendo, ficou grandemente surpreendida, e correndo para ele, o saudaram. E ele perguntou aos escribas: o que interrogas com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, derruba-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E ele respondendo lhe disse:
Ó geração sem fé, até quando hei de estar convosco? Até quando vós suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram até ele, e vendo-o, o espírito imediatamente o convulsionou, e ele caiu no chão, e revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo passou desde que isso veio a ele? E ele disse: desde uma criança, e muitas vezes isto o tem lançado no fogo e dentro da água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis aos que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha incredulidade. Quando Jesus viu que as pessoas vinham correndo juntas, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes: tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E o espírito gritou e, agitando-o com violência, saiu dele, e ele estava como morto, de modo que muitos diziam: ele está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que nós não podemos expulsá-lo? E ele disse-lhes: este tipo não sai de modo algum, senão pela oração e pelo jejum. E tendo partido dali, passava pela Galiléia, e não queria que nenhum homem soubesse isto, pois ele ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Mas eles não entenderam este discurso e tinham medo de interrogá-lo. E ele chegou a Cafarnaum, e estando na casa, perguntou-lhes: o que discuteis entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho havia discutido entre si qual deles seria o maior. No próximo vídeo eu finalizo o capítulo 9. Fique com Deus, pessoal, e um forte abraço.